Hoje o Ligo Flow tem a honra de receber conosco aqui a Juliana Simó. A Juliana transita entre o mundo das pessoas, do RH e das corporações. Ela é um talento, faz isso com maestria, já passou por diversas companhias de tecnologia, a crescimento, que agora é onde ela está, como diretora de operações e finanças. Ela vai contar um pouquinho da nossa trajetória. Obrigada por estar conosco, é um grande prazer. Eu estou aqui com a minha sócia e amiga Paula Binader. Boa noite. Conta um pouco sobre você, Ju. Boa noite, obrigada pelo convite, é um super prazer estar aqui com vocês. Me sinto num lugar aí de privilégio. Contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou carioca, tô aqui em São Paulo há 15 anos e eu falo que eu me mudei para São Paulo por amor, né? Então eu vim com o meu marido e aí naquela ocasião eu falei assim, claro, eu vou te acompanhar, mas se você quer uma mulher feliz, eu não vou pedir demissão. Então a gente inicialmente ia ficar na ponte aérea por um tempo, nem precisei ficar na ponte aérea porque eu vim de férias já procurando emprego e aí me recoloquei aqui super rápido. E aí transitei muito tempo aí na área de RH, 20 anos na área de RH. E aí depois de um tempo, quando eu fiz 40, que eu acho que é uma fase, né, pra mulher assim super madura, eu repensei um pouco a carreira, eu falei assim, eu acho que esse é o momento de mudar. E aí eu pedi demissão. E estava super bem, né? Mas eu queria novos desafios. E aí resolvi empreender. E aí eu costumo dizer que empreender é um ato de coragem, né? Porque acho que muda a vida e não é só a sua vida, né? Então, naquele momento eu pedi demissão, fui ser sócia de uma consultoria e estruturar toda a parte de operações. Um ano depois, a gente resolveu fazer uma fusão. Eu falei, nossa, outra mudança. E aí eu tô lá desde então, né? Tô na Crescimento como sócia, diretora de operações e finanças. Tem quanto tempo isso, Ju? Tem 5 anos. 5 anos. Esse movimento tem 5 anos. Rolou arrependimento em algum momento aí dessa transição? Não rolou nenhum arrependimento. Né? E eu acho que assim... Ela tá batendo essa pergunta porque ela tá passando por isso. Ela já quer saber. Será que eu tô, né? Como será que vai acontecer? Não rolou e eu acho que assim, eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que aquilo que eu deixei de fazer. E se eu tivesse feito, né? Se eu tivesse feito, enfim. Então eu acho que assim, não me arrependo de nada. E eu acho que eu também não me arrependo porque eu tenho um super parceiro em casa que faz toda a diferença, né? Acho que um diálogo, né? Uma coisa é você tomar algumas decisões quando você, ou às vezes você tá casado, enfim, mas não tem filhos. Quando envolve uma família, eu acho que essa decisão precisa estar muito bem estruturada, planejada, porque um precisa segurar caso aconteça alguma coisa, porque a gente está falando de uma estrutura familiar. Sim, com certeza. Então, eu acho que isso fez toda a diferença aí para esse movimento. Então, não me arrependo. Tô feliz aí nesse mundão ajudando a transformar ainda mais a vida das pessoas. Que delícia. E é uma coisa deliciosa, né? Transformar pessoas, estar no meio de pessoas. E tu és psicóloga, estás no mundo corporativo. E o quanto a psicologia te ajuda a transitar nesse mundo? O quanto muda você ter esse embasamento de psicologia para transitar no mundo corporativo? Acho que faz muita diferença, né? Acho que principalmente no mundo que a gente está vivenciando hoje, né? Que é tudo muito veloz, que as pessoas estão muito adoecidas, enfim. Então eu acho que a psicologia, ela me permite entender melhor o que as pessoas estão passando, enfim. E principalmente acho que na parte de liderança, a entender que cada indivíduo é único, né? Que eu preciso entender qual é a necessidade que cada um tem, a forma de falar com um, a forma de dar feedback é diferente. Então eu acho que a psicologia me faz compreender melhor e principalmente entender que eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, se eu não estiver terapeutizada, se eu não estiver fazendo as coisas que me dão prazer, se eu não estiver energizada, eu não vou conseguir cuidar de ninguém, né? Então acho que eu preciso... Primeiro a máscara na gente, né? Total. Então, isso faz total sentido. E eu já faço terapia há anos, eu acredito na psicologia, eu acho que a gente precisa estar com a mente muito bem trabalhada, enfim, com as emoções bem cuidadas, acomodadas, né? Porque nesse mundo que a gente vive, eu acho que assim, a gente precisa, eu costumo dizer que eu costumo desequilibrar os pratinhos com consciência. Então, acho que a mulher não vai dar conta de tudo e tá tudo certo, mas naquela semana eu escolho com consciência qual prato que eu vou deixar cair. E é muito mais fácil quando a gente tem consciência, porque nada acontece de surpresa. Exatamente. A gente sabe o ambiente que a gente está administrando. Exatamente. A Crescimento ela é uma empresa focada em desenvolvimento de líderes, né? Qual o maior desafio que você vê hoje nesse mundo tão de comparações para desenvolvimento desses líderes? O que mais dificulta o trabalho? E o que mais te dá prazer também?
Acho que hoje o que a gente tem mais ouvido, né? Até fizemos uma pesquisa recentemente, principalmente com a média liderança, e o que saiu muito nessa pesquisa, né? Uma sobrecarga muito grande desse líder. E aí, quando a gente pensa nessa sobrecarga, né? Se a liderança está sobrecarregada, ela tem muito menos tempo para fazer aquilo que deveria ser a maior parte do investimento do tempo dela, que é desenvolver as pessoas. Então, se ela está ali sobrecarregada, uma reunião atrás da outra, milhões de decisões para tomar e etc., em que momento ela desenvolve as pessoas? Em que momento ela consegue pensar estrategicamente sobre o próximo passo? Então, você percebe que tem uma estafa, a gente não pode normalizar esse cansaço, né? Mas eu costumo dizer que tem uma grande diferença entre trabalhar muito e trabalhar certo. Então, eu acho que a gente está vivendo muito esse momento, sabe? Dos líderes muito sobrecarregados, agora com a transformação, a tecnologia, enfim, uma velocidade de coisas acontecendo, só que as empresas e os processos e as estruturas organizacionais e tudo isso, eles não estão mudando na mesma velocidade. Sim. Então, a gente começa a colapsar. Muita pressão por resultado, uma série de coisas, e a gente vê esse mundo aí meio desequilibrado, né? É verdade. Você falou duas palavras que me chamaram a atenção na primeira pergunta e agora nessa, que é a velocidade, tudo é para ontem, e a sobrecarga. Eu acho que esses são dois impactos, de fato, que comprometem a nossa capacidade de liderança, para a gente exercitar a liderança como ela deveria ser exercitada. Né, como você falou, com atenção, olhando o desenvolvimento, olhando o plano de carreira, olhando o que falta, olhando o que não... Porque no dia a dia acaba que na loucura você está ali apagando os incêndios, né? Eu acho que isso está gerando um impacto muito grande, de fato, para os líderes. Se você está o tempo todo apagando incêndio, como é que você vai pensar numa melhoria de processo? Como é que você vai pensar em melhoria contínua? Como é que você vai pensar em inovar? Como é que você vai se conectar com o mercado? Você está ali só apagando incêndio quando você vê seu dia acabou e você fala, tá, e agora? E está tudo mudando e as coisas... E a estrutura, ela não está mudando na mesma velocidade. Não acompanha. E eu vejo também que, assim, muitas vezes a colaboração, né? Às vezes você tem áreas que poderiam colaborar mais e que essas áreas, elas competem. E aí uma sobrecarga que já existe, ela fica ainda pior, né? Porque no momento que eu poderia colaborar para ajudar o outro, para que tenha um ambiente mais leve, né? Termina sendo um ambiente de cobrança, de competição. E isso termina dando essa estafa maior ainda nas grandes organizações. É isso, né? Eu acho que falta um pilar também que é muito importante, que é o pilar da comunicação. Né? Sim. Perfeito. É um problema não só... É um desafio não só da liderança, mas é um desafio de toda a organização. A eficácia da comunicação, porque as pessoas estão tentando se comunicar, mas enquanto elas estão conseguindo, eu tenho dúvidas. É que, assim, eu acho que a gente está num momento onde as pessoas têm dificuldade de escutar. De ouvir. É isso. Então, assim, você não está ouvindo o que o outro está dizendo. Então, você só está ali falando, você não está se preocupando se ele entendeu o que você está falando. Se você é líder, por exemplo, e se você está delegando, delegar não é delargar. Então, assim, você está acompanhando, você está fazendo follow-up, você entendeu se a pessoa tem a competência para fazer aquilo que você está delegando, não está. Então, falta uma compreensão, né? Eu acho que é um excesso de comunicação que não está levando para tanto escrita quanto falada, né? Porque na escrita a leitura dinâmica também ela acontece o tempo todo. E aí você não entende, você responde outra coisa, ou você não responde, e aí quando você vai responder aquilo já está obsoleto, já foi resolvido, enfim. Então eu acho que o pilar da comunicação é muito importante. Com certeza. Aí, Ju, falando de tudo isso que a gente falou aqui no mundo do corporativo e com os líderes, quando a gente traz para a vida pessoal, né? Você também é mãe. Você lida com todo esse contexto. São muitas pessoas, muitas questões, muitos pratinhos, como você disse. Como é que concilia tudo isso? Como é que você administra o seu tempo? Como é que... Eu já entendi que você tenta ser bem consciente com que pratinho você deixa cair, mas conta um pouco pra gente, porque tem muitas pessoas que passam por isso. Como que faz isso de forma fluida? Como eu tento fazer, né? Como eu acho que tem funcionado pra mim. Eu acho que a primeira coisa é cuidando de mim. Então, né, eu pratico atividade física todos os dias, né? E, na verdade, para mim é o inegociável. Então, e aí eu acho que por que eu faço um pouco de tudo aí na vida? Eu acho que é pela disciplina, né? Então, eu acho que tem uma coisa que eu sou adulta, nem sempre eu vou fazer só aquilo que eu tenho vontade. Então, e esse é um lema de vida meu e eu passo para os meus filhos. Né? Então, assim, são quantos filhos? São dois. Tenho 2 filhos, uma Valentina que tem 11 anos e o Gustavo que tem 7.
E aí é um convívio, um diálogo diário, né? Do porquê tem que ser feito, por que tem que ser feito, né? Eles precisam entender e não só eu vou dizer que precisa ser feito. Se eles não entenderem por que eles estão fazendo aquilo, não faz sentido. Então, como é que eu equilibro? Cara, quando eu levo na escola, eu já vou direto para academia, eles sabem que é importante, então eu explico por que é importante. Isso pra mim, então às vezes eles falam, a mamãe não foi na academia hoje, que ela tá mal-humorada. Eles já sabem. Exatamente. Então, mamãe, vá pra academia, mãe. Então eles já sabem. E aí também, eu acho que até em relação ao casamento, né? Porque antes de qualquer coisa, a gente é mãe, a gente é indivíduo, mas a gente também é esposa, acho que a gente cuida da carreira, enfim. Então o que eu costumo fazer é viajar uma vez por ano com meu marido. A gente viaja sozinho e a gente viaja em férias com as crianças. E eu explico. Agora eu vou viajar com seu pai, porque é o momento da gente namorar, é o momento da gente se curtir. Então eu acho que como eu faço isso equilibrando, assim, um Vale Night por mês, tem ali as crianças brincando em casa com outros amigos. O combinado não sai caro, né? É tudo muito transparente. Transparência sobre o que é importante, por que é importante. Exatamente. Eles entenderem o valor do teu trabalho, por que isso tem que ser assim, por que muitas vezes você está ausente. E assim, não é porque eu trabalho, e eu não gosto muito daquela coisa, né? Eu trabalho para poder comprar as milhares de coisas para vocês. Não, eu trabalho porque é importante para mim, porque eu sou feliz assim, porque isso me dá prazer, porque eu gosto de ajudar outras pessoas. Então, eu acho que para mim é um entendimento de qual é o significado do trabalho na minha vida. Não associar necessariamente a não que vem com ele. Exatamente. Sim. Então, eu acho que é um pouco disso que eu tento fazer, de equilibrar. Nós no Legal Flow, a gente valoriza muito essa questão da liderança feminina, a gente quer inspirar as mulheres para que elas acreditem, para que elas tenham seu potencial sempre explorado do jeito que elas querem. E eu vejo que você é um exemplo disso, né? Como é que a gente consegue aos pouquinhos transformar? Que dicas você traria para as mulheres para que elas não se perdessem, né, nos papéis, né? Por exemplo, no papel de mãe, que eu me cobro muito e às vezes eu deixo de me valorizar porque eu vou no papel da mãe. Como é que a gente dá dicas para essas mulheres? Você daria uma dica? Acho que a dica, para mim, crucial é assim, a gente precisa entender o que é importante para o outro, mas a gente precisa entender o que é importante pra gente, como mulher, como líder, enfim, e tal. E eu acho que isso tá muito conectado com posicionamento. Para mim, acho que posicionamento, seja no ambiente de trabalho, seja na vida pessoal e etc., é fundamental. Porque você não pode fingir que tá tudo bem, ou você pensar em alguma coisa e só guardar pra você. Porque se for assim, eu acho que a gente vai engolindo vários sapos e não se posiciona, não traz sua ideia, e às vezes vem uma outra ideia que você fala, por que eu não falei isso? A minha ideia agora está sendo falada por uma outra pessoa. Então eu acho que para mim a questão é de posicionamento. Traga a sua ideia, escute, se conecte com outras mulheres, porque aqui tem um poder muito grande, enfim, mulheres que já passaram por desafios que de repente você está passando, então essa troca aí é fundamental, né? Acho que a rede e um networking interessante com outras mulheres tem um poder muito grande. Eu traria só um ponto adicional que mudou muito para mim, o meu posicionamento, é a mentoria, né? Acabei de sair de uma mentoria e mudou muito o meu posicionamento, né? Eu sou gerente sênior na empresa que eu trabalho e eu mudei muito a minha forma de falar o que é importante para mim. E não esperar que o outro veja o meu potencial só, mas também falar sobre quem eu sou, por que eu gosto, por que eu não gosto, de que forma que o trabalho flui melhor. Porque o posicionamento ele é muito importante, mas às vezes a gente não sabe o caminho, né? Às vezes a gente erra na dose, às não vezes sabe a se gente... preparar, né? A mentoria ela é importante mesmo. A mentoria é muito importante, porque a mentoria é uma troca de experiência, né? Então alguém que já tenha vivenciado isso vai compartilhar e vai te ajudar a chegar no caminho que faz sentido para você. Trazendo, às vezes, outra perspectiva que abre outras oportunidades dentro da nossa cabeça, que às vezes a gente está muito focado da forma que a gente vê, né? Com as crenças que a gente tem. E vem a mentoria e faz uma... Amplia. Ju, tu achas que hoje ainda tem dificuldade da mulher ocupar cargos de liderança? Você acha que ainda existe isso? Que ainda existe uma dificuldade maior quando se trata de uma mulher? E se sim... Quais são os principais obstáculos? O que as empresas podem fazer para diminuir esses obstáculos, para que isso aconteça de forma mais natural? Sim, existe, né? Eu acho que hoje eu tenho talvez o privilégio, assim, acho que na crescimento, inclusive na diretoria, a gente tem várias mulheres, mas eu sei que essa não é uma configuração tão comum no mercado de trabalho.
Mas eu acho que as mulheres precisam se unir, precisam ter essa troca, precisam por meio das mentorias, precisam por meio de networking, de grupos, enfim, se unirem para fortalecer esse lugar da mulher, acreditar que ela pode chegar aonde ela quiser. E que se ela não tiver todos os meios ali, ela vai buscar os meios, né? Acho que uma coisa que eu sempre acreditei muito na minha vida ok, se você não tem uma qualificação técnica, você vai buscar e etc. Mas o comportamento, a atitude, o protagonismo pela sua carreira, ele é seu. É seu. Né? E aí você busca alianças, você busca fortalecer para conseguir chegar nesse caminho, que às vezes pode ser um pouco mais curto, um pouco mais tortuoso, mas se inspirar em mulheres que conseguiram chegar lá, tá com conexões fortes em lugares, eventos fortes, eu acho que vai dando mais confiança para a mulher se arriscar para esse lugar aí de liderança. Boa. Na sua percepção, quais são as competências mais valiosas que as mulheres podem trazer e como isso muda quando a gente coloca uma líder feminina na empresa, né? Como é que a gente muda os valores da empresa, os resultados? O que essa liderança feminina traz? Para mim, o principal é um equilíbrio muito grande entre pessoas e resultado. Eu acredito que a mulher tem uma capacidade muito única de fazer isso, né? Porque não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. E claro que o resultado é importante. Você não pode só ter um olhar para pessoas se você não olha para o resultado, né? Senão você não tem uma sustentabilidade da empresa que você está. Mas a escuta, a sensibilidade, a capacidade de entender o outro, a tomada de decisão, acho que o senso de urgência, eu acho que isso tudo faz com que a mulher tenha uma capacidade muito única de equilibrar pessoas e resultado e pensar no que faz sentido para o ecossistema, sabe? Para a organização como um todo. Eu diria que essa sensibilidade é nossa. É verdade. Concordo. E Ju, como a gente falou antes, né? O mercado, a gente está passando por um turbilhão. Talvez esteja um momento de maiores transformações. Sim. Né, que a gente tem passado. E aí o desenvolvimento dos talentos é crucial para esse momento, né, para viver esse novo momento, toda essa transformação, todo esse turbilhão que a gente está. Quais são as principais habilidades e competências que você acha que um líder tem que ter hoje? Acho que algumas. Nesse cenário. Acho que nesse cenário, acho que uma coisa que eu acredito muito que o líder precisa fazer. Eu acredito que o líder, ele não deve falar aquilo que o liderado gostaria de escutar. Ele tem que falar aquilo que ele precisa ouvir. Porque isso é se preocupar com o desenvolvimento do outro. Né? Não dá para ser aquele líder que evita conversas difíceis, porque se você está evitando conversas difíceis, você não está se preocupando genuinamente com o desenvolvimento do outro. Vai botando embaixo do tapete, né? Você está botando embaixo do tapete. Então, acho que hoje ainda tem muita liderança que evita essas conversas difíceis. Quando, na verdade, você pode ter uma conversa difícil com muito respeito, com muito cuidado, com muito critério, etc. Uma outra coisa muito importante é pensar em sucessão, né? Ter pessoas na agenda, né? Não adianta lá você olhar o seu calendário e ter não sei quantas reuniões, mas qual delas estava focada no desenvolvimento e escutar a tua liderança, né? E eu acho que a gente precisa pensar em sucessão, porque para a gente crescer como líder, precisa dar espaço para outros e precisa pensar na sustentabilidade da empresa, na estrutura, porque senão a gente não vai criando esses espaços. Então, eu acho que tem essa capacidade de ter conversas difíceis, tomar decisão, assumir risco, né? O líder precisa assumir alguns riscos, né? Sabendo quais são os impactos desses riscos, mas ele precisa fazer isso, tomar decisão. E tem uma coisa que eu tenho visto muito, que eu acho que faz total diferença, que é o timing disso. Não adianta você ter isso de uma maneira isolada, mas você precisa estar no timing certo. Porque às vezes você demora demais a tomar decisão. E aí passou, e isso tem um impacto muito grande na carreira de uma pessoa, né? Então, eu acho que essas competências, né? Conversas difíceis, tomada de decisão, assumir risco, pensar em sucessão e falar aquilo que precisa ser dito. Sim, são coisas bem importantes, realmente. Né? E ouvindo assim parece simples, mas no dia a dia não é. Como não se deixar engolir pelo dia a dia
e deixando para depois o que é, como você falou, o mais importante, que são as pessoas, né? Sim. Eu tenho um hábito, sempre tive, mas cada vez mais eu vejo essa importância, de quando eu tenho um projeto que alguém do meu time tocou comigo, ele sempre vai junto. Por quê? Porque a alta liderança tem que saber quem é aquela pessoa. Porque não tem um convívio do dia a dia como eu tenho. Então, se eu só apareço, eu não sei se tem um pouco da insegurança, sabe? De quem vai sozinho e não leva o time junto, que termina, talvez por insegurança, não sei, querendo levar todas as glórias sobre o projeto ou sobre um processo novo. Mas eu tenho esse hábito de sempre trazer a pessoa. Primeiro porque vai tirando um pouco daquele medo, né? O medo de falar. É uma ferramenta de desenvolvimento para o teu time, né? Exato. E eu tenho um engajamento muito bom, talvez por isso, né? Nas minhas equipes onde eu passo. Agora tem um ponto que eu queria te perguntar, né? Tem o coach e tem o mentor. Como cada um consegue identificar qual é o que eu preciso em determinados momentos da minha carreira, né? Como é que eu busco o que é certo para aquele momento? Eu acho que um complementa o outro, né? Então eu vejo principalmente na mentoria, eu tenho feito algumas mentorias agora focada em liderança feminina, inclusive, e aí os principais desafios, eles estão relacionados à carreira. Ou eu quero ser promovido, eu quero assumir minha primeira cadeira de liderança, ou talvez eu queira mudar de empresa e etc. Então eu acho que nesses casos, a mentoria ela é muito bem recomendada, porque a gente tem um match, né, que é muito importante para você entender aquela pessoa que está te mentorando passou por isso, como foi a experiência, toda a trajetória que ela teve, de que forma ela pode aportar isso. Com coaching, ele não necessariamente precisa ter passado pelas experiências que você está buscando almejar, né? Mas o coaching ele vem muito mais numa linha de advisor, né? De fazer as perguntas, de te provocar, e aí você pensar numa transição. Então eu acho que eles se complementam, mas dependendo do momento de carreira que você esteja, a mentoria tem sido muito utilizada ultimamente para esse lugar aí de transição, sabe? Perfeito. Ju, hoje você já tem uma carreira bem extensa, já fez bastante coisa, já deve ter falado com muita gente, né? Tem muita história para contar. O que tu dirias para Juliana do começo da carreira? Depois disso tudo vivido, de toda essa trajetória já percorrida, o que tu dirias para Juliana que começou lá atrás? Nossa, pergunta difícil. Eu acho legal esse tipo de pergunta, porque faz a gente viajar um pouco. A gente dá um tempinho, não precisa assim. Pode pensar um pouco, dá uma viajadinha aí. Vou falar da minha, eu acho, para poder, enquanto você pensa. Eu falaria para a Lívia se posicionar melhor. A Lívia tinha já sempre esse potencial de liderança, porque eu acho que isso é muito meu. Meu propósito sempre foi pessoas, sempre foi buscar, mas talvez eu me posicionei pouco. Eu esperei sempre que acreditasse no meu trabalho e me posicionei menos do que eu deveria. Bacana. Eu acho que eu diria assim, vai com calma para você mesma, né? Principalmente pensando no meu nível de exigência comigo mesma. Então, eu acho que é uma questão importante para você falar assim, calma, você não precisa se exigir tanto agora. Não precisa ser perfeito aqui, vai desse jeito, enfim. Então, eu acho que a questão da vulnerabilidade foi algo que eu fui aprendendo ao longo do caminho e eu exercito isso até hoje, né? De pedir ajuda, de sinalizar. Então, eu acho que eu diria isso. Menos exigência, pega leve com você. No final vai dar tudo certo. Aproveite mais o caminho, sabe? Deixa o caminho um pouco mais leve. Então, eu acho que eu diria isso para a Juliana de agora e para a Juliana do presente também, né? Porque Continua dizendo. Continuo dizendo. Porque é um aprendizado contínuo nesse sentido, né? É tanta exigência com a gente mesmo e tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem se não deu certo de um jeito. Então, eu venho aprendendo a lidar com esse lugar, assim. Não saiu tão bom, ok, a gente faz de novo. A gente fala, Ju, muitas vezes, né, que a mulher, se tem uma vaga ali, ela olha lá os requisitos para a vaga, ela tem que preencher mais do que tudo, né? Ela quer mais, ela leu ali,
Não, eu teria que ter mais esse, porque pediu esse, mas eu quero mais. A gente é assim. E o homem não, né? Ele Às faz... vezes as pessoas olham pra gente com admiração, às vezes as pessoas olham pra gente. A gente às vezes a gente não se enxerga no nível que a gente, né? E eu acho isso bem louco, porque... É uma questão cultural, né? Que a gente tem que falar, não, calma, pera, olha só, olha o tanto de coisa que eu fiz, olha o tanto de coisa que eu conquistei, olha o legado que eu tô deixando aqui nessa empresa, olha pra trás e vê, né? Isso é muito gostoso, porque quando eu falo com pessoas que eu liderei há muito tempo atrás, e que às vezes até hoje falam, Ju, e aquilo, lembra disso, agora eu tô com um dilema assim, e me recorre, eu falo, caramba, realmente eu marquei a vida dessa pessoa, né? Então é isso, feito é melhor do que perfeito. Eu preciso me dizer isso tudo também, tá, Ju? Pego tudo que certo, eu preciso me dizer isso também. Mas tem uma coisa que eu acho que eu também me diria, já que a Lívia falou, eu também quero contar. Conte. Eu me diria assim, acredita na tua intuição. Não duvida da tua intuição. Na maioria das vezes ela vai estar certa. Se escuta, né? Se escuta. Porque, cara, eu acho que a gente se pouparia de muitos perrengues, de muitas ciladas, se a gente escutasse mais a nossa intuição, que é uma coisa que nós temos de presente, que a mulher tem, né? Acho que os homens alguns têm, mas eu acho que não tão apurados como nós. E muitas vezes a gente não dá muito ouvido e acaba se ferrando desnecessariamente. Então eu acho que eu diria para a Paula lá do começo, acredita na tua intuição, não duvida dela, ela é muito mais tua amiga do que muita gente que tá querendo te boicotar. É verdade, a gente muitas vezes não se escuta para escutar o outro, tá falando, para pegar uma validação. Realmente quem é você, né? Exatamente. Zero. E nem, às vezes, o que é pior, nem está interessado em saber. E a pessoa que tá ali do outro lado tá olhando um recorte, né? Uma fotografia e aí fala, mas com base em que você tá falando? Quantas vezes a gente julga, né? A pessoa chega no trabalho super cansada e você fala, mal-humorada, mas aquela pessoa sofreu algo naquele dia ou naquela semana e tá indo para ali muito pelo compromisso que tem, mas tá muito sofrida e a gente não para nem para dar um bom dia mais caloroso para que aquela pessoa se sinta acolhida. Eu acho que a gente banaliza, né? Oi, tudo bem? Você não tá preocupado de saber se o outro tá bem ou não? É protocolar, não, tudo bem, é força de expressão. Então, às vezes, antes de tu responder, a pessoa já tá dizendo o que ela quer de ti. Exato, é menos sobre isso, não precisa ficar... Você não tá interessado em saber, não pergunte. Imagina, chega, oi, tudo bem? Não, olha, sabe que não tá. Exato. A pessoa não quer ouvir isso. Quer ouvir. Ela já pergunta se tá tudo bem, sabendo que tu vai dizer, não, tudo ótimo. Exato. Exatamente. Ô Ju, e qual o legado que você percebe que você tem deixado aí ao longo desses mais de 20 anos de carreira? E o que você deseja daqui para frente com o crescimento, né? Qual o legado, que crescimento que você quer que deixe no mercado? Acho que o principal legado que eu tenho deixado é fazer com que as pessoas acreditem no potencial que elas têm. Então, assim, liga o flow. Que perfeito. Liga o flow, assim, eu acho que assim, desde muito novinha, assim, eu ficava muito inquieta. Se alguém ia me falar uma coisa, ou eu ia perguntar, e a pessoa falou assim, não dá pra fazer. Eu falei, como que não dá pra fazer? Dá. Já fizemos antes e não deu certo. Exatamente. É horrível a essa. gente já fez isso e não deu certo. sempre foi assim. Assim, não existe isso virou quase um palavrão, né? Sempre foi assim até não ser mais. Até não ser mais. Então, assim, eu acho que esse é o legado, sabe? De mostrar que pode ser diferente, que as pessoas precisam acreditar no seu potencial, né? Eu acho que eu já fiz grandes transformações, assim, de fazer um resgate mesmo da pessoa, sabe? Em termos dela confiar em si mesma, de mudar o jogo, de assumir novos desafios, de pedir demissão, porque às vezes o lugar não tá te fazendo bem, tá tudo certo, você vai buscar, mas é muito esse legado das pessoas saberem que faz sentido e acreditarem ali na potência que elas têm. Acho que é isso. Perfeito. Isso é o legado que tu queres deixar. Aí eu ia te perguntar para tu deixares uma mensagem para as mulheres que hoje estão muito afim de serem líderes e tudo mais. Isso se mistura com legado ou tu terias uma mensagem diferente para deixar para essas mulheres? Acho que eu teria uma mensagem diferente, né? Acho que as mulheres precisam pensar mais em mulheres que elas se inspirem. Então, acho que esse seria um primeiro caminho, né? Embora a gente fale muito de sororidade, enfim, etc., eu também ainda vejo um movimento... Muito. Que não é bem assim. Não é. Né? Não é nada assim, Ju. Exato. Então, assim... Na real, não é. Não tem problema não falar que você admira fulana, que, né, hoje mesmo a gente estava conversando sobre alguma coisa. A sensação que me dá é que quanto mais admira, mais, às vezes, quer te boicotar. Exatamente. Eu tenho essa sensação.
Então, eu acho que é isso que você falou, sabe? Siga a sua intuição, se conecte em pessoas que têm a mesma vibe que você, assim, no sentido de crenças, valores, e caminhos, trajetória profissional que você admire. E converse com essas pessoas, se conecte, seja através de uma mentoria, seja buscando apoio nesse sentido, seja ampliando sua rede, enfim, porque eu acho que isso vai te fortalecer a encontrar o seu caminho, é o que faz sentido. Então, tem muita coisa boa para acontecer aí, mas a gente precisa saber valorizar isso. Com certeza, eu quero até aplaudir. Teve um exercício que eu fiz com uma mentora anterior que eu tive, que ela, a primeira conversa que a gente teve, ela falou assim: quem você admira aqui na companhia? Pensa em, sei lá, 2, 3 mulheres que você admira aqui e quais são as características que elas têm que você se inspira. Através disso, quanto você está perto ou longe dessas características, porque aí é que você vai começar o seu trabalho. Já que são pessoas que você admira e que você, né, tipo, eu gosto disso aqui, quanto longe eu tô, quanto perto eu tô e o que fazer para isso. Eu achei sensacional esse exercício. Porque você vai pegar o melhor de cada uma delas e vai... Dentro da sua essência, né? E também eu digo que o contrário, né? Que comportamentos que eu tô observando que eu não quero de jeito nenhum. Exato, E aí você fala exato. assim, isso Também. não, Ela falou também, é que eu peguei mais do que eu admiro, mas ela também falou assim: pensa também na que você não gosta e Que já... você, isso aqui não. de jeito nenhum, né? Eu sempre falo assim, Verdade. principalmente pensando em carreira e etc, e se a pessoa tá falando de uma transição, eu falo assim, primeiro vamos listar as coisas que você não quer. Se você tá com dificuldade de descobrir, assim, o que você não quer? Aí depois o que você valoriza no ambiente, o que pra você é importante, o que é inegociável, etc. Porque aí você aterriza. Mas você precisa saber também aquilo que te afasta, né? Isso aqui não faz sentido pra minha vida e aí eu não aceitaria emprego nenhum no mundo em função São os disso. inegociáveis que você falou, né, Ju? Que eu acho que a valor, gente... né? E eu acho que com a maturidade, com a idade, isso vai aflorando mais, né, Ju? Muito. E a menopausa exacerba. Eu tô exacerbada. Eu tô na pré, assim, então tô entendendo. E é interessante, né, o que eu falei pro meu marido. Vou pegar alguns artigos científicos pra você ler um pouco e entender o que acontece com a mulher. É isso, acho que a gente tem que fazer uma roda de conversa sobre isso e botar os maridos. Porque lá em casa eu já ouvi assim, agora tudo é a menopausa. Pois é. Eu digo, Infelizmente, eu gostaria de estar passando por isso? Não. É que é uma nova fase, né? E que a gente vai passar. Não, e que eles precisam entender como é essa E fase. quando a gente é mais nova, que a gente ouve falar, a gente pensa assim que é um mito, né? Que é um negócio. Mas quando a gente vive, a gente vê o quão é real e o quanto é transformador. Sim. E o quanto a gente pode usar essa fase da vida para, de fato, sair de um patamar para outro, ao invés da gente, né, se encolher, a gente tem mais é que florescer nessa fase. Sem dúvida. Eu tô até curtindo. Já saí da fase de crise. Comecei a curtir. E eu acho que é isso, né? E embora a fase seja muito semelhante, cada um tem um sintoma, cada um tem um jeito, Isso. tem a forma com que você lida, mas falar sobre isso e o que você está sentindo e os sintomas que tem, assim, e se posicionar, muito importante. você fala, não, aqui é meu limite, até aqui eu vou, até aqui eu não vou, né? Perfeito. Então acho que a gente vem aprendendo. E com a maturidade a gente aprende tanto isso, né? A maturidade é uma delícia. É uma delícia. Eu falo, uma das coisas que eu falaria é também calma, mas na frente você vai ver como é leve, não é pesado, né, a jornada. Exatamente. A maturidade é uma delícia. Eu amo também, porque eu vou onde eu quero ir, eu sei dizer um pouco não, quando eu dizia, ela disse que eu ainda digo muito Gente, sim. ela nunca dizia não. Quando eu vi, ela estava atolada em um monte de compromisso. Como tu vais conseguir para todos? Mas ela não dizia não. Mas agora ela já meio que já está aprendendo. Já até me disse não. Eu digo, olha, aprendeu, agora está me dizendo não. Logo comigo, Logo né? comigo, para que eu fui ensinar? Porque a gente vai aprendendo, né, com as amigas, que ela falava, Lívia, você precisa falar não, pare de loucura. E aí você começa, e é tão genuíno quando a gente tem essas amizades, que a gente quer o nosso bem, que a gente tem uma escuta, que fora da maturidade você não escuta. Você acha assim, tá falando o que pra mim? Ela também é assim? Por que ela tá falando isso pra mim? E hoje não, hoje eu falo... Você vai se defender, né? A gente vai sempre na defesa. E hoje eu vejo assim, cara, me quer bem, eu vou escutar. E eu falo muito isso pra minha equipe. Eu falo assim, ó, eu fiz inclusive um exercício anteontem com eles, que eu falei assim, como você se enxerga? Aí eles falaram, né? Aí depois a gente fez um exercício como o outro te enxerga dentro do time. E aí eu falei, vamos ver se tem algo aqui que você não percebe e que o outro está falando sobre você e não é reagir.
Aqui é muito mais para vocês irem para casa, refletirem e vocês entenderem aonde vocês podem trabalhar para vocês serem ainda melhores. Nós já tivemos uma experiência com um exercício desse traumático. Na crise mental a gente fala muito que feedback é um presente. Então quando você recebe um presente, você fala, embora você pode até não gostar muito do presente, mas você fala, obrigada. Obrigada. E aí eu vou digerir. Aquilo, dá uma travesseirada, outro dia você... Mas a fonte do feedback também faz diferença. Mas é engraçado, porque o primeiro que a gente fez, que ela comentou, éramos 3 gerentes. Já há algum tempo, não eram pessoas novas no cargo de gerência. Só que elas não estavam preparadas para escutar. Não, é porque 2 de nós tinham um problema uma com a outra. Então já era um negócio, já era previsto que não ia ser tão fluido. Dessa vez foi ótimo, acho que as pessoas receberam super bem, agradeceram. Porque foi muito também, a gente vai aprendendo, né? A conduzir. Então a condução foi muito assim, não é julgamento, não é sobre você ter que mudar, é só para você se escutar. E o que fizer sentido para você, você vai mudar. O que não fizer, também tá tudo certo. E se a gente levasse pro lado de como é rico, porque ninguém cresce sozinho. As pessoas mais solitárias, elas têm mais dificuldade de evoluírem. Por quê? Porque elas têm menos condições de ouvir outras pessoas já falarem sobre elas. Então, quanto mais relações a gente tem, maior a nossa capacidade de evolução. Porque para lidar com o outro, a gente tem que ter... Você falando sobre isso, eu lembrei até de outro dia, a gente estava olhando a pesquisa das pessoas quando estão perto de morrer, o que elas fazem, né? O que mais sente falta? E apareceu muito assim, que sente falta dos amigos, que às vezes a gente vai largando ao longo do caminho. Então tá aí uma dica para que a gente realmente fique próximo das pessoas que nos fazem bem. Isso faz a gente viver mais, às vezes mais ainda do que... Tem um estudo de Harvard sobre isso, né? Da importância das relações na longevidade e na qualidade de vida. Mas, Ju, vamos voltar para ti, só não tá no script. Mas eu vou te botar só... A gente tá no flow agora. É só porque eu não quero que acabe ainda. Só mais uma coisinha. Diga. Uma frase. Uma coisa que te inspira, alguma coisa que tu trazes contigo, que tu gostarias de compartilhar. Uma frase. Nossa, eu tenho várias. Uma música, uma frase, alguma coisa que venha assim, pum, na tua cabeça. Acho que música, né? Acho que como uma boa carioca, né? Eu gosto muito de samba, pagode, enfim. E acho que tem uma música que eu escuto quase todo dia. E ela se chama Em Busca da Minha Sorte. Adoro! E a letra dela é incrível. É incrível. E aí, assim, meu marido não é tão pagodeiro quanto eu, mas eu tenho o hábito de, quando eu vou levar as crianças pra escola... É Thiaguinho, não é? É Thiaguinho, Eu boto as músicas que a gente curte no carro e a gente vai cantando. Então, assim, mais do que ouvir, cantar e vivenciar, acho que quando meu filho cantou essa música inteira... E aí, com intenção, sabe? Tipo, em busca da minha sorte, eu acordei com o pé direito, agradecer por qualquer feito, porque é isso, a gente precisa ser grato pela vida. É isso. Às vezes a gente até não entende muito bem, né? Mas é isso, a gente precisa acreditar. A gente precisa saber que às vezes é sorte, às vezes é caminho, mas a gratidão acho que faz parte de tudo. Então acho que essa música resume, assim, um pouco do que eu busco vivenciar todo dia. Lindo, amei. Que bom que eu perguntei. A minha é toda menina baiana. Sua cara. E a sua? A minha, que eu sempre falo, que eu preciso até mudar, porque eu só falo ela. Eu gosto muito, que é só quem acredita de fato que pode mudar as coisas, os loucos que acreditam que podem mudar as coisas, é os que realmente fazem. Porque tem coisas que vão dizer, mas tu és louca. Mas só sendo louco para ter coragem de realmente tomar algumas decisões e fazer o que tem que ser feito. Então essa frase me acompanha desde sempre, eu amo. Muito bacana. Legal. Quero te agradecer, Ju. Foi uma delícia. Foi muito gostoso. Foi uma delícia. E o que tem mais rico aqui no nosso podcast é conhecer pessoas que a gente se conecta, que a gente conhece, que a gente passa a admirar, passa a se inspirar. Então, obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, foi um prazer. Muitíssimo obrigada. Foi uma delícia mesmo conversar com você. Muito Adorei bom. te conhecer. Muito bom, meninas. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu, galera. Curtem, né, Lívia? Fala aí. Curtam, comentem, compartilhem. Existe o sininho, toca o sininho. Toca o sininho. Para outras mulheres se inspirarem com essa maravilhosa aqui que está com a gente. É isso. Valeu.